Olá, bom dia, bem-vindos. Nós vamos fazer a meditação dos mistérios do Rosário, uns 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, como ela nos pede, quando explica a irmã Lúcia como deve ser feita esta comunhão reparadora. Então, neste momento nós vamos fazer a meditação de 15 minutos, meditando nos mistérios do Rosário, nos mistérios do Rosário que Nossa Senhora nos deu como arma para lutarmos a nossa batalha pela santidade, para lutarmos contra o pecado, para lutarmos contra as milícias e potestades que tentam contra a nossa vida com frequência. O Rosário, como diz um santo, muitas vezes nós pensamos que é uma oração dedicada a Nossa Senhora, mas antes disso é uma oração cristocêntrica. Diz um santo que as Ave-Marias do Rosário são apenas um fundo musical para meditarmos os mistérios da vida de Jesus Cristo, porque isto que são os mistérios. Nós rezamos as Ave-Marias apenas como forma de meditar, mas o nosso objetivo é irmos a Jesus, é meditarmos a vida de Jesus. Eu vou dar mais um minutinho enquanto alguns mais vão entrando e já inicio aqui. Façamos a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora. Esse é o encontro, essa é a mensagem que vem do céu ao encontro da nossa mãe, que sem receio aceita a missão que Deus lhe confia de gerar o Salvador. Nossa Senhora sabia que pela lei daquela época, uma mulher solteira que aparecesse grávida poderia ser condenada à morte por apedrejamento, ainda mais que Maria já estava já havia sido dada em casamento, ela estava noiva e se casaria em breve, e ela sabia que se aparecesse grávida e o seu noivo obviamente não o reconhecesse como filho, ela poderia ser apedrejada. Mas Maria, provavelmente com uma idade em torno de 14 anos, aceita o chamado de Deus sem questionar, sem colocar qualquer empecilho, aceita gerar Jesus Cristo no seu corpo, sabendo que poderia ser condenada à morte por apedrejamento, mas faz por amor a Deus e num ato de total confiança no Senhor diz sim ao chamado de Deus. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel.
Maria havia já sido envolvida pela sombra do Altíssimo, sido envolvida pelo Espírito Santo, já havia havido a concepção, já estava grávida, e o anjo lhe fala que sua prima Isabel também estava grávida e que ela, que já era de certa idade, uma idade já mais avançada, também estava gestando. Então Maria parte à região das montanhas para cuidar da sua prima Isabel. E Isabel, quando vê Maria, ela saúda sua prima mais nova, dizendo: "De onde me vem a honra de vir me visitar a mãe do meu Senhor?" Então, ali Isabel estava cheia do Espírito Santo. São João Batista, no seu ventre, pula de alegria ao encontrar, na barriga de Maria também o seu primo, o seu Salvador também. Então é um dos momentos mais fantásticos sobre a vida de Maria, porque é um momento em que Maria reza o Magnífica, que nós tanto rezamos. Ali ela canta em louvor a Deus por todas as maravilhas que Deus tem feito. E fica com Isabel por 3 meses, até que João Batista nasce. Então Maria volta para sua casa. No terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento do menino Jesus. Maria volta para sua região e vai com José para a Judéia, porque estava sendo feito um recenseamento e José precisaria se apresentar na sua cidade natal, a Judéia, a cidade de Davi, porque José era descendente da casa, era descendente direto de Davi. Então foi até a Judéia. Maria, já no final da gestação, foi levada junto com José num burrinho, como nós conhecemos a imagem de Nossa Senhora sendo carregada por um burrinho com São José ao seu lado. E chegando perto, ainda não na Judéia, Maria entra em trabalho de parto e, não tendo um local, uma hospedaria para ficar, Maria dá à luz em um celeiro, e o menino Jesus nasce, o Rei do mundo nasce no meio de toda a pobreza, e o seu primeiro trono é justamente a vasilha onde os bois comiam, onde os bois bebiam. Nosso Senhor, em toda a sua glória, envolto em faixas e colocado para dormir numa manjedoura. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Esse é o momento de levar Jesus ao encontro de Deus no templo pela primeira vez, como era costume na época, apresentar um menino que havia nascido há 8 dias. Então ele era levado ao templo, e no templo ele era feita a circuncisão, como era costume judaico, e Nossa Senhora também leva 2 pombinhos para cumprir a lei daquele momento, a lei daquela época, que ela precisaria fazer o seu ritual de purificação. Então Nossa Senhora leva os 2 pombinhos em oferta ao templo. E nesse momento, há um encontro de Nossa Senhora com provavelmente um dos sacerdotes mais antigos, mais idosos, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é quem fala sobre a alegria que é encontrar aquele menino. Tanto que essa oração que ele faz ao ver o menino nos braços de Maria e de José está presente na oração da liturgia das horas. Quando ele vê o menino, ele se alegra e reza a Deus, dizendo: deixai agora o vosso servo ir em paz, pois esse servo conheceu a salvação. E este mesmo homem olha para Nossa Senhora
e fala para ela da felicidade daquele menino que acabava de ser apresentado no templo, mas que quanto a ela, uma espada de dor atravessaria o seu coração. E isso nós vamos ver nos mistérios dolorosos. No quinto mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Como era o tempo da Páscoa, havia uma comitiva com todo o povo junto, que havia ido comemorar a Páscoa em Jerusalém. E na volta dessa comitiva, depois de 3 dias de viagem, como eram muitas pessoas, Nossa Senhora e São José se dão conta que Jesus não estava no meio deles. Jesus, então, com 12 anos, não estava no meio deles. E eles voltam até Jerusalém e encontram o menino discursando, interrogando, questionando e explicando coisas aos doutores da lei que lá estavam. Um menino de 12 anos, em que aqueles que estão ali naquele momento ficam sem reação ao ver a sabedoria de uma criança de 12 anos que ensina, que ao mesmo tempo questiona, ao mesmo tempo pergunta coisas que nem mesmo os mestres da lei saberiam responder. E o menino é encontrado e Nossa Senhora dá uma bronca no menino Jesus porque ele não saiu junto com a comitiva, e o menino Jesus, com 12 anos, responde, Não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai? Então aqui certamente Jesus já está se preparando para o seu ministério futuro. Na sequência, meditando sobre a vida de Jesus, chegamos aos mistérios luminosos. O primeiro mistério luminoso, nós contemplamos Jesus, que ao ser batizado no Rio Jordão, o céu se abre e o Pai o proclama Filho bem-amado. Estes mistérios luminosos foram adicionados ao Rosário pelo Papa João Paulo II na carta Rosarium Virginis Mariae, da década de 90, e até então nós inclusive chamávamos o terço por ser a terça parte do Rosário, e aqui agora o Rosário passa a ter não mais 150 Ave Marias, mas um Rosário completo passa a ter 200. E esse momento é o momento onde Jesus, sendo batizado, manifesta ao mundo o início da sua missão, o início do seu projeto de evangelização. É um momento onde Deus se manifesta, onde as pessoas podem ver e ouvir um Deus que fala: Eis meu Filho muito amado, em quem eu ponho o meu agrado. No segundo mistério luminoso, Jesus faz o seu primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus em Caná, transformando a água em vinho. Sem dúvida alguma, o primeiro milagre de Jesus só aconteceu por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de sua mãe, que, estando em uma festa de casamento, percebe que o vinho veio a faltar e vai ao encontro de seu filho e pede a ele que pudesse providenciar mais vinho. Jesus inicialmente a questiona, diz que não é o seu momento, mas por amor à sua mãe, faz aquilo que ela pede. Então, Nossa Senhora diz aos servos, fazei aquilo que ele vos disser, fazer aquilo que Jesus pedir. E Jesus, então, pede para trazer as talhas cheias de água, e Jesus, então, faz o seu primeiro milagre na presença de algumas pessoas, transformando água em vinho, e justamente quando o mestre Sala vem provar o vinho, ele ainda questiona o noivo. Normalmente se dá o melhor vinho no início da festa, e depois, quando os convidados estão embriagados, se dá o vinho menos bom. Jesus guardou o melhor vinho, Jesus é sempre o melhor vinho. No terceiro mistério luminoso, contemplamos Jesus que anuncia o reino de Deus. Jesus, então, começa o seu ministério pregando, anunciando o reino de Deus, anunciando um Deus que é Pai, que é amor, um Deus que nos cuida e que nos quer com Ele.
e anuncia a necessidade de conversão para que nós possamos chegar um dia também ao reino de Deus. Jesus abre as portas do reino de Deus para nós. No quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Jesus chama os apóstolos para um momento de oração e ali diante deles o seu rosto se transfigura, as suas vestes ficam resplandecentes e Jesus, então, mais uma vez, o Pai se manifesta dizendo àqueles que ali estavam, a voz que vem do céu: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Deus que demonstra o seu amor por seu filho. E esse é o momento em que os apóstolos percebem algo realmente ainda inédito, porque vêm também outras figuras, outros pais da fé ainda no Antigo Testamento, e esse é o momento em que Jesus se mostra diante deles. Ali eles conseguem perceber que Jesus não era simplesmente um profeta. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. Então, no quinto mistério é o momento em que Jesus, na última ceia, ensina aos seus apóstolos a sua maior lição, que é dar o seu próprio corpo e o seu próprio sangue como comida e como bebida a todos aqueles que desejarem a salvação. É Jesus que pede aos seus apóstolos, que ensina a eles, que institui naquele momento a Eucaristia, quando consagra, quando faz a bênção sobre o pão e diz: isto é o meu corpo, quando faz a bênção sobre o vinho e diz: isto é o meu sangue. Jesus está instituindo a Eucaristia e ordena aos seus apóstolos que façam isso em minha memória, no caso, a memória de Jesus. Ali Jesus institui a Eucaristia e ensina aos apóstolos, que foi passado de geração em geração e chegou aos nossos dias de hoje, como nós conhecemos a Santa Missa. Agora partimos para os mistérios dolorosos. Aqui começamos a paixão do Senhor. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Cristo nosso Senhor quando suou sangue no horto. Jesus, entrando em agonia após a última ceia com os apóstolos, se retira em oração e, aflito em agonia, Jesus pede ao Pai que afaste o cálice, mas que, se não for possível, então que ele beberá esse cálice. E Jesus está num momento de agonia tão profunda a ponto de suar sangue. E este fato é atestado pelos médicos. É possível que uma pessoa chegue a um ponto de tensão, de agonia tão grande que de fato saia sangue pelos poros. E isso aconteceu com Jesus. Jesus derramou o seu sangue pelos seus poros, pela sua pele, a começar por aqui. No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus Cristo atado à coluna do templo. Pilatos manda flagelar Jesus. Pilatos não tinha intenção de crucificar Jesus, mas manda flagelar, para ver se os judeus naquela época se aceitavam apenas aquilo ali. Jesus é flagelado com chicotes que tinham nas suas pontas partes de metal que cravavam na carne e que muitas vezes eram precisos ser puxados novamente para arrancar da carne, para se desprender da carne. Então Jesus sofre sendo açoitado de todas as maneiras, em todas as partes do corpo, e por amor a nós aceita mais uma vez essa dor, essa humilhação. O Senhor, que é Deus, que é o Rei do Universo, aceita ser flagelado por amor a nós. No terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos de Nosso Senhor. É o momento da blasfêmia, quando os soldados começam a blasfemar de Jesus, tecem uma coroa de espinhos, colocam em Jesus um manto vermelho, arrancam-lhe as suas roupas, colocam uma vara em sua mão e gospem na sua cara, dizendo: salve o Rei dos Judeus, eis o Rei dos Judeus.
Jesus é humilhado, Jesus é ultrajado e ainda machucado com uma coroa de espinhos que perfura sua carne e que vai até a uma dor que nós não podemos nem mesmo imaginar. No quarto mistério, contemplamos Jesus Cristo carregando a cruz para o Calvário. Jesus não apenas carrega a cruz, Jesus abraça a cruz com amor. A nossa cruz, a cruz que nós devemos levar para os nossos pecados, Jesus abraçou a cruz. Jesus não apenas empurrou, não apenas puxou, mas abraçou a cruz e até por isso foi caçoado. E andou com essa cruz por vários metros, provavelmente mais de 1 quilômetro, onde além da cruz havia chicotada, havia cusparada, havia todo tipo de blasfêmia, todo tipo de tripudiação em cima de Nosso Senhor. Houve ainda as quedas com o próprio peso da cruz caindo sobre o seu corpo, e Jesus não desistiu. No quinto mistério, nós contemplamos Jesus sendo crucificado e morto na cruz. O Senhor encontra a cruz, o Senhor encontra os ladrões e o Senhor é pregado na cruz. Nosso Senhor olha preso à cruz, olha para Maria, olha para João, que foram os únicos que chegaram até o fim. Os outros apóstolos haviam fugido por medo, apenas João foi até o fim. E ali na cruz, apesar de toda a dor, de todo o esforço nos seus pés, nas suas mãos para conseguir se levantar, conseguir ter algum ar no pulmão e conseguir falar, Nosso Senhor nos entrega a sua mãe, dando ela João, dizendo, filho, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E Nosso Senhor, após algumas horas pregado na cruz, dá um último suspiro e entrega o seu espírito ao Pai. Chegamos aos mistérios gloriosos. Eis a glória do Senhor manifestada a nós. No primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição do Senhor, o Senhor que vence a morte, o Senhor que rompe as barreiras da morte, o Senhor que vai à mansão dos mortos para libertar os nossos pais da fé, o Senhor que acaba com a mansão dos mortos e que abre as portas do paraíso a todos nós e a todos aqueles que vieram antes de nós. Nosso Senhor ressuscitado não aparece inicialmente aos apóstolos, mas aparece primeiro a Maria Madalena, Maria de Magdala, a sua grande amiga. Mesmo com os apóstolos tendo corrido para o túmulo, mesmo a incredulidade de muitos, aquele é o momento em que Jesus rompe esta barreira da morte, Jesus que vence a morte e Jesus que volta à vida, Jesus ressuscitado, volta à vida e se manifesta primeiro a Maria Madalena e depois aos apóstolos do grupo principal, a outros discípulos ainda, como no caminho de Emaús e tantas outras aparições de Jesus após a ressurreição. No segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Eis o momento em que Jesus havia falado, ele volta ao Pai, ele volta ao reino dos céus e é testemunhado pelos seus apóstolos e por outras pessoas, Jesus que, de fato, ascende aos céus, que sobe aos céus. E ainda duas figuras angélicas que dizem, este que subiu ainda há de voltar um dia. Então nós aguardamos com muita esperança a segunda vinda de Jesus, a vinda definitiva de Jesus a nós. No terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria reunidos no cenáculo. Eis que os apóstolos, com medo, estão fechados no cenáculo,
com eles está a Mãe do Senhor, Nossa Senhora, e o Espírito Santo se manifesta sobre eles como com línguas de fogo que vão caindo sobre eles, e cada um deles começa a falar em outras línguas. Após a efusão do Espírito Santo, é o momento que de fato a igreja começa. A nossa igreja começa no Pentecostes, porque ali, com o Espírito de Deus, o Paráclito, o advogado, o Espírito prometido que Jesus já havia falado, quando vem esta efusão do Espírito Santo, é ali o momento em que Pedro, um pescador, sem muito conhecimento, provavelmente também um pouco medroso, porque estava escondido, toma coragem e faz a sua primeira pregação às pessoas que ali estavam, e naquele dia são 5.000 pessoas convertidas pela pregação de São Pedro. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Aqui nós não temos esse registro na Bíblia, mas a tradição nos conta que Nossa Senhora não morreu. Nossa Senhora, ao fim da vida, foi levada aos céus pelos anjos. E Nossa Senhora é a única pessoa que está no céu em corpo e alma, com o mesmo corpo daqui, diferente de Jesus, que ressuscitou com um corpo glorioso. Nossa Senhora mantém o mesmo corpo. Nossa Senhora, de tanta graça em sua vida, foi levada aos céus pelos anjos. E no quinto mistério, nós contemplamos a coroação da Virgem Maria como a rainha do céu e da terra, a rainha dos anjos e dos santos, a rainha de todos nós. Nossa Senhora é coroada pela Santíssima Trindade como a rainha dos céus, como a mãe de toda a humanidade, como a rainha daqueles que já estão no céu e principalmente a rainha de nós que estamos aqui na terra. E nós sempre devemos pedir a ela que ela seja a rainha dos nossos corações, que ela reine sempre em nossos corações e nas nossas vidas. Um excelente sábado. Para quem já foi à Santa Missa, ficamos muito felizes. Quem não foi ainda, se prepare, receba Jesus com muito amor e lembre de rezar ao Senhor na hora da comunhão em reparação pelas ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. Um excelente dia, um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe.